Paz do Senhor, queridos do Sexto Templo, é um privilégio, é muito bom estar aqui, podendo compartilhar daquilo que tenho ouvido do Senhor, daquilo que tenho lido pela Sua palavra com os amados. Eu espero, e oro ao Senhor para que possamos tornar vivo essa palavra que o Senhor colocou hoje, no meu devocional, no meu coração. Que o Senhor possa estar tocando em cada coração, em cada um de vocês, pela verdade da sua palavra e o quanto nós precisamos vivê-la. Amém? Esses tempos a gente sabe que são tempos mais difíceis, mas o que nos permite ser alegres é a nossa salvação, é saber que estamos na presença do Senhor, que Ele cuida de nós. E quero aproveitar aí a oportunidade para dar um grande abraço em toda a mamãe, porque hoje se comemora o dia, na verdade o Dia das Mães são todos os dias, porque não há nenhum dia no ano, na vida, em que uma mãe não se preocupe, não ore pelos seus filhos, não cuide de seus filhos, nem que seja em oração, colocando-os no pensamento, entregando-os na mão do Senhor, não é verdade? Mas como a nossa cultura comemora, que vocês possam receber hoje esse meu abraço, amém? Eu vou compartilhar aqui alguns versículos do capítulo 4 e do capítulo 5 do livro de Efésios. Vou começar a partir do verso 11, porque creio que todos que estão aí são pessoas envolvidas, comprometidas com o Senhor, não é verdade? Então ele diz assim no capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 11, Paulo diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nesse trecho aqui, nós vemos o apóstolo Paulo nos conclamando ao aperfeiçoamento. Irmãs, irmãos amados, nós temos que a cada dia nos aperfeiçoar, crescer em Cristo. Temos sempre algo a melhorar. Nunca estaremos prontos, a não ser quando o Senhor nos levar e nos glorificar num corpo glorificado. Aí sim, estaremos prontos, porque Ele gerou um corpo glorificado para nós. Mas enquanto estivermos nesse corpo, nós temos que crescer, como diz o verso 12, se aperfeiçoando, sabe? Nós buscamos a santidade, nós buscamos o que ele diz aí a partir do verso 17, depois vocês podem ler, até o 32, mostrando que a gente tem que deixar a mentira, tem que falar cada um a verdade com o seu próximo, que a gente não pode se irar. Se alguma coisa nos aborrece, nós precisamos entender que precisamos voltar para o momento de paz, de pacificação, voltar para o momento de comunhão com o Pai. Sabe, as coisas podem vir a nos irritar? Claro que podem, mas nós não podemos dar lugar ao inimigo, porque é isso que ele faz com que as pessoas nos irritem, às vezes, para nos tirar da presença do Senhor. Mas aquele que busca o Senhor, esse vai querer se aperfeiçoar a cada dia. E como isso, irmão Áurea? Como ele mesmo sugere? Primeira coisa, identificando-nos com a vontade do Senhor, como ele diz lá no capítulo 5, daqui a pouco eu vou ler. A gente precisa se identificar com a vontade do Senhor. Por quê? Porque Ele nos deu os dons. Qual é o seu dom? Pensa um pouquinho nisso. Você foi criada para ser uma apóstola, um apóstolo?
Como assim, irmã Aura? O apóstolo no tempo de Jesus foram só aqueles? Sim, apóstolo no tempo de Jesus foram só os 12. Mas hoje, muitos que saem para fazer a obra do Senhor são apóstolos, porque o apóstolo é aquele que é enviado. Se você é enviado a fazer a obra, se você está indo para uma cultura diferente, para um país diferente, para fazer a obra do Senhor, sim, você é um apóstolo. Porque o apóstolo que significa aquele que é enviado para pregar o Evangelho, para fazer com que aqueles que não conhecem o Evangelho passem a conhecer esse Jesus verdadeiro, essa verdade, essa mansidão, esse amor em pessoa, né? Jesus é o amor que foi personificado, transformado numa pessoa. É o nosso amado. É aquele que consegue nos mudar, porque a nossa natureza é má, mas ele consegue nos mudar, ele consegue nos transformar, ele consegue, sabe, gerar um amor pelos irmãos, pelo perdido, pelas pessoas que, se fosse pela gente, nós não teríamos, não é? Mas o amor dele em nós nos vivifica, nos fortalece, nos anima e nos faz levar os nossos irmãos para junto dele. Então, ele nos conclama aqui a identificar para que o Senhor nos deu. Para apóstolo, para profeta. Profeta é aquele, sabe, que proclama a palavra com sabedoria, vinda do trono do Senhor. Na época do Antigo Testamento, a gente tem duas fases de profetas. Os profetas antigos, mais antigos, que eram até tidos como Navim, como videntes. Por quê? Porque eles viam o que ia acontecer, né? Eram aqueles que, como se tivesse uma vidência, né? Eu costumo dizer que eles tinham visão de águia, né? A visão do Senhor, que eu peço sempre para mim e que a gente deve pedir, é para que a gente consiga ver acima das tempestades, consiga ver, né, com a visão do Senhor. E a águia, ela tem uma vista, como ela sobe mais alto das aves, né? O voo mais alto são os das águias, ela tem uma visão assim muito global, muito ampla, né, de tudo. E a visão do Senhor é totalitária, mas se a gente já tiver um pouquinho da visão de águia, como diz Isaías, né, a gente já vai estar vendo não só as circunstâncias que estamos vivendo, não só aquilo que está aparecendo à nossa volta, os ventos contrários, não. A gente vai estar vendo acima dessa tempestade, está vendo além dessa tempestade, vai estar vendo lá na frente, vendo coisas que a gente não está vivendo hoje, mas que vai viver. E essa é a função do profeta, é proclamar a verdade que está além do que os nossos olhos possam ver, sabe? E a gente pode profetizar pela palavra de Deus as bênçãos que ele deixou para nós, porque ele deixou inúmeras promessas. E profetizar as promessas dele é profetizar a verdade, né? Não existe melhor oração do que a gente orar e declarando a palavra de Deus, né? Jesus virá, vai nos levar, vai haver salvação para os nossos familiares, porque oramos por isso. Isso é profetizar, né? Isso é ser profeta do Altíssimo. Outros ele chamou para evangelistas, para evangelizar, para ser testemunho do amor de Deus. E com isso, evangelizar, né, aqueles que precisam ouvir a palavra, precisam alcançar a salvação. Outros para pastores, para cuidar do rebanho, para alimentar, para ajudar, para andar junto. Outros ele chamou para doutores, para ensinar, para estudar a palavra e proclamar aquilo que ela diz com mais sabedoria, com história, né, com conhecimento. Então, hoje, o que eu gostaria de deixar para os irmãos é isso. Procurem se aperfeiçoar. Procurem se aperfeiçoar naquele dom que o Senhor colocou para ti, colocou para mim, porque a palavra também é para mim. E como eu havia dito, eu queria ler alguns versículos do capítulo 5 também, né, que diz assim, só do 14 ao 17, do capítulo 5, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Irmãos, quando a gente não busca conhecer a vontade do Senhor, a gente se torna insensato. É isso que a palavra diz. Por isso precisamos buscar, né, entender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Busque isso. Como? A hora que eu vou saber? Pela palavra, orando, lendo, estudando, crendo que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é aquele que nos faz entender, é aquele que nos dá sabedoria para entender a sua palavra, para crescer em graça e em conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Que possamos estar, então, dentro desse conhecimento da verdade, buscando conhecê-lo, despertar para isso. Irmãos, o Senhor não nos separou nesse tempo para estarmos isolados, para ficarmos escondidos na caverna. Não, não. A minha oração é para que vocês possam ler esses 2 capítulos e o Espírito Santo complete a palavra no coração de cada um de vocês. Amém? Que a gente possa, então, estar buscando nos santificarmos cada dia mais e estarmos na presença dEle para entendermos a vontade dEle para nós. Tá? Aproveite esse tempo para buscar conhecer a vontade de Deus, o dom que Deus te deu e poder fazer a obra dEle.